Bom dia, vamos passar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 7, versículo 22, que diz assim: E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria egípcia e tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a um dos israelitas que estava brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem uns aos outros? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então passaram mais 40 anos quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio a labaredas de espinheiros que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se, observou melhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer os seus olhos. Amém, né? Que palavra maravilhosa. Continuando aqui, né? Estevão cheio da presença de Deus. E o Espírito Santo conduziu Estevão a dizer todas estas palavras, né? Ele aqui continua contando como Deus usou Moisés para libertar o povo. Aqui, Moisés se levantou, né, para uma libertação. E o Senhor, o próprio Deus aqui, falou com Moisés no monte ali, né, da sarça ardente. E naquele lugar, naquele monte, né, esta árvore, que era um espinheiro, ele começou a pegar fogo. E a presença do Senhor estava ali sobre aquele lugar, porque o fogo pegava, mas não queimava. Então era a própria presença de Deus que estava ali, né? Era o próprio Deus enchendo aquele lugar ali com a sua graça, né? E Moisés assim ouviu Deus. Moisés que estava fugindo do seu chamado. Moisés que estava se escondendo do seu chamado, porque tinha medo de que o povo não entenderia que o Senhor o levantou para um propósito, né? Não devemos fugir do nosso chamado. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Basta nós nos colocarmos de pé e falarmos: Senhor, eis-nos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Qual é o teu chamado na minha vida? O que mais eu preciso fazer para te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para nossas vidas? É sobre isso, né? Servir ao Senhor, ser grato a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na minha e na sua vida. E Moisés entendeu isso. Ali, depois de 40 anos que Moisés estava fugindo da presença do Senhor, fugindo do que Deus tinha levantado ele para um propósito. Então não fuja da presença do Senhor. Não fuja do seu propósito, porque assim como Jonas não adianta fugir. O Senhor, ele vem ao nosso resgate, né? Para nos colocar novamente dentro do propósito, para nos colocar novamente de pé. Moisés aqui já havia 40 anos que fugia da presença do Senhor. Depois de 40 anos, o Senhor falou novamente com ele, né? Os anjos do Senhor veio ali e a presença de Deus sobre aquele lugar falou com Moisés. E o próprio Deus estava ali falando com Moisés, para que ele entendesse que quem era ele era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele era o Deus dos nossos antepassados. Ele era o Deus que proveu tudo em todo momento. Então Moisés começou a compreender sobre isso quando Deus falou com ele. Então ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, né? Permita calar todas as vozes, menos a de Deus, para que você entenda e venha ouvir a voz do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui, né? Tenha um ótimo dia abençoado por Deus e amanhã continuaremos. Em nome de Jesus.